eu quero falar com o senhor Ed Mota. Vazou aí um vídeo dele, né, nas redes sociais, ele destratando um funcionário dele. Então, vamos assistir esse vídeo agora, porque pra gente entender. Aqui, olha, só a gente passar aqui na tela. Dá pra gente ouvir aqui? Dá, não dá? Isso. O Ed Mota destratou o funcionário dele. Vixe, como ele envelheceu. Sai de perto, o Roberto Castro vai fazer. E aí, ele demite o funcionário ao vivo. Dá pra dar uma volta? Vivo? Ele demite. Ele demite. Porque o som tá ruim, Lisa. Eu entendo o que é som ruim. Ele As pessoas começam a vaiar. Viram? Vocês viram aí esse vídeo, então? Deu pra ver, assistir direitinho? Vocês querem colocar só na parte de baixo pra gente poder dar uma limpada aqui no... Ótimo. Pronto, olha lá o maridão. Meu marido, Paulo. Aqui a Polo Raine também. Põe embaixo aí pra vocês. Ô, Lisa, só pra te falar, A Polo Raine. de 2 meses pra cá, eu vendi 80 caixas dessa champanhe lá na Rede Birosca. Polo Raine. Olha, 80 caixas, porque... É deliciosa. É para as mulheres. Para as mulheres. Senhor É uma Ed delícia. Mota, que fez isso com um funcionário, aí, isso público e notório que ele fez. Ele estava bem chateado, porque ele disse que a produção não estava legal, que o som não estava bom. E aí, péssimo. Inclusive, ele se desculpa, ele emite uma nota, se desculpa, dizendo que ele tinha que ter sangue de barata para, então, aturar tudo aquilo. Não é bem assim, né, Ed Mota? Porque você destratou um funcionário seu onde você poderia ter ensinado seu funcionário, pelo menos, a fazer um ótimo som, né? Se você não tem paciência, coloca alguém para fazer. Simples assim. Agora, fazer isso no meio de todo mundo não é legal. E não é a primeira vez que você faz isso. Essa não é a primeira vez. Na outra vez você também destratou um ritmo, dizendo que quem escutava rap, quem escutava esse tipo de ritmo não era legal, não é bom, não presta. Você usou termos bem pesados que eu não quero falar aqui. Então não tem essa necessidade de você fazer esse tipo de coisa. Eu não sei porque você faz isso e também não entendo porque você ainda tem público para fazer um show desse e ainda ter público. Porque o seu show de ridicularizar as pessoas é muito grande. Então, não tem necessidade de fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu não sei ainda como é que você ainda tem público. E olha que você canta bem, você faz o maior... Você tem... Cara, você é sensacional. Você canta super bem, você conquistou um público maravilhoso durante a tua carreira. Pra que fazer isso? Pra que fazer isso com um funcionário teu? Você não sabe o que o funcionário tá passando? Você não perguntou pra ele se ele tá passando com algum tipo de problema em casa? Por que tá dando errado? Por que aquilo tá dando errado? E nem sempre tá dando certo as coisas. Nem sempre dá certo. Um show nunca vai ser igual ao outro. Mas você continua sendo a mesma pessoa arrogante e ignorante. Totalmente desnecessário que você fez. Não precisa disso. Aí, esse funcionário, ele pode processar o Ed Mota ou não? Sim. Por constrangimento? Sim. Acho que não só pode, como deve. A questão do processo. Isso é uma constante na vida do Ed Mota. Ele era igual o Tim Maia mesmo. Dava bronca no ar. O que eu costumo falar para quem os meus clientes. Só cortando, doutor. Mas, assim, o Tim Maia, eu sei que chegou a conhecer o Tim Maia, né? O Tim Maia também tinha uma personalidade muito forte. Fortíssimo. Mas eu acho que o Tim Maia cobrava mais da questão dos músicos, de todo mundo ali. Ele tinha uma cobrança, um jeito de cobrar. Especial. E não numa ignorância que foi, no caso do Ed Mota, que isso já é rotina na vida do Ed Mota. É uma constante na vida do Ed Mota. É uma constante. Ele tá perdendo a noção
noção das coisas. Mas você sabe uma coisa? Eu já fui artista, já fui cantora, eu mexo com artista. A coisa que mais desespera e incomoda um artista é o som ruim. E o som aí, visivelmente, estava péssimo, Lisa. Mas não defendendo o Edmota, porque eu não vou defender ele de jeito nenhum. Hipótese nenhuma. Nesse caso, eu não vou defender. É uma coisa que o público não precisa saber, muito menos o telespectador. Aí faz como o nosso rei Roberto Carlos, que um dia eu estive no show dele e o som estava ruim. E ele falou assim, o som está ruim. Eu vou me retirar. Roberto faz. E quando o som melhorar, eu volto. Se o som não estiver bom, eu vou embora e devolvo o dinheiro de todos vocês. Deram um jeito ali rapidinho, mas para que tratar as pessoas dessa ignorância? Para que isso? Seria para chamar atenção? Seria para viralizar? Para que ele sempre está se envolvendo em polêmica? Então a tua carreira como cantor tem que estar em evidência, não as polêmicas que você faz. Não tem necessidade, você tem talento para isso. Você canta muito, não tem esse tipo de necessidade. Eu particularmente não gosto. Eu acho que ele canta bastante, assim, sabe? Eu não gosto, não, viu, Elisa? Desculpa, Lilian. O Ed Mota pode processar, o funcionário pode processar o Ed Mota por conta disso? Sim, o que eu sempre falo para os meus clientes que me procuram, qualquer empregado pode mover um processo contra o empregador. Qualquer um, independente, só que ele precisa ter os motivos legais para que... E as provas legais. E as provas para que chegue num resultado que ele pretende. Essa é a prova? Nesse caso aqui seria... Ele poderia pedir uma indenização por danos morais? Porque estava no público, ele foi ofendido na frente de muitas pessoas? Sim. Só que no ramo de entretenimento, nem sempre todo mundo é CLT. Nem sempre. Às vezes ele pegou um freelancer. Uma empresa. Ele pegou um freelancer, ele é um freelancer que está prestando um serviço específico daquele dia, tem um contrato diferente, não é um contrato de trabalho, ele tem um contrato de prestação de serviço. Ou por empreitado, ou por show. Então, precisaria saber que tipo de contrato que ele tem, se ele é CLT, porque assim, nem todas as... Músico não é CLT. Nem tudo... A gente pensa que tudo vai para a justiça do trabalho, e nem tudo é questão de justiça do trabalho. Às vezes a gente tem um contrato de prestação de serviço e... Às vezes não dá. O Dr. Vinícius vai falar que pode ser fraude. Algumas vezes são, sim, fraude. O Dr. Vinícius é terrível, viu? Algumas vezes sim, os contratos são fraudulentos, mas outras vezes não. Outras vezes o empregado, para ele receber um pouco mais de salário ou de remuneração, ele prefere abrir mão de ser CLT e ele constituir uma empresa e ele... Que pode ser um MEI. Prestar serviço como PJ. Exatamente. Só que muitas vezes a Justiça do Trabalho, o que ela faz? Ela reconhece e fala, não, ele só é PJ... Mas ele tem os requisitos do empregado. Então, eu vou reconhecer como empregado. Perna de ganso, perna de ganso, bico de ganso. Mas não é ganso, é complicado. Mas, e ele não... Só que assim, por que o empregado ou o prestador de serviço, lá atrás, ele quis ser PJ... E depois, quando não dá mais certo o contrato de trabalho, ou a prestação de serviço não está dando mais certo, eles rescindem o contrato e daí ele vai procurar os direitos. Vai falar, não... Eu era empregado, eu era CLT, eu quero todos os meus direitos. Mas quando ele fechou o contrato lá, ele ia receber 50% a menos. Se ele fosse CLT, até porque tem que pagar todos os impostos. E o PJ, né, que a gente fala, a pessoa jurídica, ele prestando serviço como contratado, não tem essa questão dos recolhimentos. Tem o INSS que ele tem que pagar pela empresa dele, mas o fundo de garantia não tem. Não vai ter aviso prévio, só se estiver no contrato. Mas nesse caso, ele poderia... Aumenta o dinheiro, ele ganha mais. Ele poderia abrir uma ação... Sim, poderia. De quê? Dependendo do tipo de contratação. Se for um CLT, sim. Ele poderia entrar com um pedido de indenização por danos morais. Danos morais. E se não for CLT? Também. Pode entrar com ele pode entrar, mas ele entra na justiça comum. Na justiça comum. Se for um contrato de prestação de serviço, ele pode ir na justiça comum e falar, fui constrangido pelo que aconteceu. Tanto de várias pessoas estavam vendo o show. Também. Vendo o show e
Danos morais também, Só uma danos questão, morais que também. Se ele é Mas- empregado, ele está subordinado ao empregador. Então, ele tem que cumprir tarefas. Se ele é prestador de serviço, ele não é subordinado. Ele é um trabalhador, basicamente um trabalhador que trabalha, não, que trabalha como um autônomo. Ele não recebe ordem, ele já sabe o que vai fazer, né? Ele tá ali trabalhando. Ó, você foi contratado para arrumar o som. Né? Diferente de ser um empregado do Edmota. Ó, você é meu empregado. Quando eu estiver ali, você vai lá e arruma o meu som. Certo. Né? Nas duas hipóteses, caberia, pela situação vexatória, caberia, acredito eu, uma indenização por danos morais. E pior ainda se for uma relação de emprego. Por quê? Porque quando você é subordinado, simplesmente você faz o que é demandado. Mas, então, desculpa, eu lembrei de um detalhe que ele fala. Eu falei que você ia ficar, mas você não vai ficar mais não. Foi mais ou menos assim que ele fala. Eu falei que você ia ficar. Então, será que ele não estava num período de teste ali? De experiência. De experiência? Mas, ô Lisa, mais uma vez, desculpa incomodar, já me atropelando não, aqui. por favor. Mais uma vez, você está colocando o contratante acima do contratado. Veja bem o prejuízo que esse cantor, não importa quem seja, o Edmota não é o meu cantor preferido mesmo, mas eu estou defendendo o seguinte, o contratante, ele contratou um cara para fazer um som maravilhoso para você, como você contrataria uma pessoa para fazer uma imagem linda para você, ou um som maravilhoso. Aí você põe a mão no microfone, o som não sai, a sua matéria não sai maravilhosa como você gostaria. Por quê? Porque você depende desse som para você estar maravilhosa. Aí também os dois foram prejudicados. Ele foi prejudicado porque ele teve esse probleminha, mas também os artistas foram prejudicados porque o som estava de péssima qualidade. Eu conheço bem de som. E aí o juiz analisando isso, o que é que dá? Eu acho que uma questão não justifica a outra. Né? Porque o som tá de má qualidade, eu não tenho a benesse, o benefício de tratar outras pessoas. Ele foi contratado para fazer o som. E aí? Então, mano. Mas, aí tem contrato. Não, mas aí você tem um contrato, você discute no contrato. Fala, ó, eu te paguei X, eu vou pra diminuir você fazer o som, e você não fez o som. diminuir o valor que eu Então tá ali de igual para igual. Você pode resolver em perder. Ele é um hold, gente. Ele é um hold. Ele é hold, né? Ele é hold. Ele é o hold é quem fica responsável pela Isso. mesa de som. Ele Ele é o responsável pela mesa. E cuidar ali, né? Ele tenta. Eu vi que assim. Eu falo numa ideia de relação de emprego. Aham, é que vocês olham mais a parte. Se é uma prestação de serviço, já é um pouco diferente. Mas nada justifica a falta de educação, essa é a questão. Isso aí eu concordo. Poderia ter feito igual o Roberto Carlos. Olha, quando o som estiver melhor, eu volto. Se não arrumar, devolve o dinheiro. Você que vai tomar um prejuízo, porque você que me contratou para cantar. Né? Olha, se você não arrumar o som, o dono da casa vai ter prejuízo, porque eu não canto mais aqui. Né? Então, olha, tem outras maneiras de sair. Sim, Às vezes... Desculpa, Vinícius. Às vezes, Lisa, até a própria casa, ele é funcionário da própria casa. Exatamente. E o Ed Mota só foi lá pra cantar. Mas pelo que ele falou, não. Eu falei que você ia ficar, mas você não vai ficar, não. Ele fala bem assim, aí o rapaz até volta de uma forma muito... Olha lá no canto, ó. Ele sai ali por trás. Você viu a imagem dele saindo ali por trás? Ele fica bem Quer ver, ó? constrangido. Ele vai ali. sair agora. Ele tá bem, o Ed Mota tá bem chateado com a questão do som. Está. Ele é chateado mas por uma natureza, coisa né? Cá entre realmente não nós. justifica a outra. Ele é chateado por natureza. Mas... Uma coisa não justifica a outra, gente. Ele fica cantando o dia inteiro lá. Mas é legal. Então, é legal. cara, o cara canta muito. Canta muito. O cara bem, canta eu muito, não tem essa necessidade. Pra que fazer isso? Pra que destratar as pessoas dessa forma? Você tá entendendo? Acho que não precisa é um momento, disso. Lisa, às vezes você como artista, é um momento ali muito importante da sua vida e a pessoa deixou esse momento desimportante. Então, aí às vezes você não tem jeitinho de falar. Mas... eu vejo muito isso, porque eu trabalho com muito artista. A Lília contrata muito artista. Muito artista. Eu fico desesperada. A coisa que eu mais cuido na vida é o som, o microfone, as caixas. As minhas caixas são todas Electrovoice 115, porque são as melhores caixas do mundo, para não ter problema. Porque se você não tiver um som bom, o seu rendimento como cantor vai a zero. Vai a zero. Você pode perceber que quando você vai fazer uma matéria e o som não tá bom, você muda um pouco.